Olá, pessoas! Mais um vídeo para todos nós, eu e você, você e eu. Meu muito obrigado por ter coragem, ter chegado até aqui desta bravura do desenho, da oficina de desenho. Hoje falaremos sobre algo muito importante, perspectiva. A perspectiva é a mágica, é uma das mágicas, ou seja, ilusão de ótica, que numa superfície plana como essa do papel, nessa superfície de duas dimensões, altura e largura, vai dar uma impressão de profundidade, dá uma impressão que algo está indo para o fundo, que parece que tem três dimensões, mas na verdade é só uma ilusão, na verdade não tem. Eu faço um desenho aqui, ele pode parecer que tem um fundo, uma profundidade, mas não tem, é só uma folha. Então, vamos que vamos. Vem comigo. Então, com vocês, o meu companheiro todas as horas, o óculos. Luz das olhos, quando a luz dos olhos... Vamos lá. É uma folha e eu, novamente, aquele efeito, parece que eu estou psicografando o desenho. Vou, então, psicografá-lo. Peguei um lápis, aqui a folha. A perspectiva, ela tem algumas divisões. Então, vou começar com a primeira delas. A primeira é primeiro e segundo plano. Então ela é dividida, a perspectiva. Ela tem lá suas divisões. Eu vou fazer aqui no papel que eu já estou fazendo, vou fazer aquele personagem antigo, Mr. Messenger, que parece um personagemzinho aqui, um conezinho, peãozinho, não sei, tanto faz. Fiz passar a borracha só para chamar ela aqui para a festa. Fiz um objeto maior e parece que no lado, no diagonal, fiz um personagem que parece que está menor. Essa parte aqui da perspectiva nós chamamos de primeiro e segundo plano. Primeiro e segundo plano. Primeira parte da perspectiva. Segunda parte, linha do horizonte. Ou LH, abreviação de linha do horizonte, linha do horizonte. Vou até colocar aqui para linha direta, quer dizer, linha do horizonte. Dá um espacinho maior aqui, né? Escrevendo linha do ali. O curso é de desenho, né? E eu aqui me arriscando a escrever palavras. Então, ótimo. O que é a linha do horizonte? Aqui nesse personagem primeiro e segundo plano eu havia já feito uma linha do horizonte. Mas o que seria a linha do horizonte? Eu vou fazer um quadradinho pequenininho aqui para você entender o que é ela. A linha do horizonte no desenho dá a impressão de que está dividindo chão, parede, ou água, céu. Ela divide, então, esses planos, né? O plano baixo para outro plano. Então, vamos lá. Então, essa linha que está dividindo aqui, ó, é a linha do horizonte. Se eu colocar aqui, por exemplo, como se fosse um triângulo, parece uma fotografia, ó, de uma pontinha de um barco. Ok, pontinha de um barco, tá aqui, ótimo. E aqui tem o pôr do sol. Então, tem o sol, tem aqui o reflexo, né, da água. Essa divisão de que tem aqui a água e o céu, parece que não tem nada para lá daquela linha, esta é a linha do horizonte. Como também, vou fazer aqui um quadrado, e pode ter aqui a linha do horizonte, que está dividindo, então, aí vai ter um pedaço da foto, da fotografia, parece que tem um tapete aqui do lado. Então, isso aqui é o chão, e aqui, parede, e assim sucessivamente. Outro exemplo da perspectiva é o PF. Já sei, prato feito. Não, ponto de fuga. Ponto de fuga. Então, o que seria o ponto de fuga? Vou colocar aqui um quadrado. Ponto de fuga, para você que está pensando, ai, tô doido para fugir de casa. Esse momento de quarentena tá difícil. Onde que é o ponto de fuga que eu quero fugir também? É para onde foge a nossa observação, é para onde foge o traço, é para onde foge os manos, tá ligado? É onde que a gente tem ali o ponto de fuga, tá certo? E vamos para lá e vamos fugir, esse é o canal. Linha do horizonte. Fiz uma linha do horizonte. O ponto de fuga eu vou colocar no meio dessa linha do horizonte. Então este pontinho aqui, ó, é ponto de fuga. Vai sair linha deste ponto de fuga, ó. Aí o que dá a impressão? O que essa simples imagem nos remete? Dá a impressão, sabe de quê? Quando a gente está viajando, quando você está na autoestrada, parece que onde você está, tudo está grande e lá na frente está tudo pequenininho.
Com a técnica da perspectiva, gente, depois eu vou te falar de dicas até mesmo para tirar uma fotografia, assim, brincadeiras de primeiro e segundo plano, brincadeiras com linha de fuga e principalmente de ponto de fuga. Tudo que tá lá pra frente você vai desenhar pequenininho. Então, olha, tá pequenininho, pequenininho. Tudo que vai chegando mais para perto do campo visual vai ficando maior. Então, dá a impressão de uma estrada. Tá vendo aqui? Vou apagar essa... Vou aumentar um pouco esse quadrado. Do lado, eu vou colocar como se fosse uma cerca. Então, as linhas estão saindo. E aqui, ó, que estamos aqui em Goiás. Então, é a cerca. É aquele lado que a mamãe e papai vivem falando, ó, filha, não pula a cerca, né? Ou é pro boi ir embora, né? Então temos aqui a cerquinha. Passei as linhas, você viu que elas saíram do ponto de fuga. E aí eu vou colocar outra linha. Olha, parece que tem um cercado aqui, não tem? Ê, Goiás! Aqui tem uma linha do horizonte. Pode ser só o céu, então a estrada passou por uma montanha, parece que de lá não tem mais nada. Mas você pode fazer tipo montanhas, tá vendo? Um solzinho. Não deu essa impressão? Tão simples, uma linha, um ponto. Saiu linhas desse ponto, ponto de fuga. Neste caso aqui, nós temos um único ponto de fuga. Eu vou dar um outro exemplo de ponto de fuga, agora levando ele para o canto. Por exemplo, então, linha do horizonte, LH. E eu vou colocar uma linha de fuga no cantinho, ó, ponto de fuga no cantinho. E vou sair dali, olha. Agora parece que a estrada está de lado, tá vendo? A mesma cerca, tá vendo? Ó. Aqui tem um segredo, gente. Eu já vi, às vezes no desenho, a gente fazer inclinado esses traços aqui da cerca. Na verdade, ele tem que ficar vertical, não inclinado, ok? E aí vai ficando pequeno. Tudo que tá lá para frente vai chegando para lá. Então, se ele tá aqui, ó, tá vertical, 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 vertical. A mesma cerca. Claro que se eu der mais acabamento, pessoal, logicamente, ela, né, vai ficar mais... Então, pronto. Fiz um ponto de fuga aqui. Um ponto de fuga. Vou até virar o mesmo papel, a questão da reciclagem. Reciclagem. E vou fazer um único ponto de fuga. Voltando de novo, ó, a dica do ponto de fuga. Fiz um quadrado, como se fosse um papel, uma folha. Você pode testar aí. Fiz um quadrado aqui, ok. Linha do horizonte. Tá aqui em cima. Para ficar retinho, melhor ainda, né? Então, linha do horizonte. Eu vou colocar o ponto de fuga no meio. Só que agora eu vou fazer outra coisa, olha só. Eu vou fazer um quadrado. Fiz um quadrado, ok. Lembra aquele lance? Arestas e vértices. Então, no encontro aqui dos vértices, as arestas, vou imaginar que nesse quadrado tem 4 pontinhos e vou levar para lá, ó. Levei para lá, levei lá nele, levei nele. Vou fechar o quadrado. Fechei aqui. Só que você entende que essa parte aqui, ó, eu vou apagar e dá uma impressão de uma caixa. Tá vendo? Doideira, doideira, doideira. Vou fazer isso de novo. Ah, e depois vou apagar essas linhas aqui e elas têm um nome. São linhas convergentes, mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre elas. Vou fazer essa mesma caixa com ponto de fuga em outra extremidade. Fiz então a linha do horizonte. Aqui está o ponto de fuga. Vou fazer um quadrado aqui. Tá vendo? Fiz um quadrado. Ó, vou imaginar que aqui tem pontinhos e vou levar lá no ponto de fuga. Não é o ponto de fuga? Aí, linha, foge lá pro ponto de fuga, tá ligado? Tô levando lá, ó. Levei, ok. Essa linha, pessoal, ela tá vertical, então tem que ficar vertical. A distância, você que escolhe. Você quer pertinha? Faz pertinha. Quer longe? Então você que delimita o espaço. Aqui tá inclinado, eu já tô dando um acabamento, escurecendo para você ver, ó. Então, e faz isso com a régua, fica bem melhor. Então, aqui tá horizontal, aqui então horizontal, dando acabamento aqui, e fiz uma caixa. Então, dá a impressão de altura, tá vendo? Largura e de profundidade. Não parece um objeto em 3 dimensões, altura, largura e profundidade? A próxima parte aqui da perspectiva são linhas convergentes. Essas linhas que foram lá para o ponto, que deram base, são as linhas convergentes. Então, LC, o que seriam as linhas convergentes? Então, linhas convergentes.
Gente do céu. Então, linhas convergentes. As linhas convergentes. Então, as linhas convergentes, elas dão base para um objeto ser formado. Então, eu levei, viu? Aqui uma linha vertical, levei para a esquerda, para o ponto de fuga da esquerda. Essa mesma linha horizontal, levei para o ponto de fuga da direita. Fiz outros traços e agora é o grande segredo. Olha, se eu imagino que aqui tem como se fosse uma bolinha para ligar aos pontos, se eu ligar para cá, você está vendo que não fez diferença nenhuma? Nenhuma. Então, eu levo para o ponto de fuga da esquerda. Ok. Depois, eu imagino que tem, então, um pontinho e vou ligar esse ponto no outro ponto, que é o ponto de fuga. Levei para lá, não fez diferença nenhuma, tá vendo? E levei para lá. E aí formou um objeto de forma tridimensional. O que eu vou fazer? Para não ficar confuso, eu vou apagar as linhas convergentes e vou deixar o objeto aqui nesse espaço. Então, aqui são um cubo. Vou apagar a linha de dentro. Depois vou dar acabamento. Lápis do acabamento, cadê você? Pegando aqui, ó, então vou pegar, passar mais forte aqui. Então dá a impressão que temos um cubo. Então aqui uma impressão de 2 pontos de fuga. Revisão aqui no cantinho. Na perspectiva nós aprendemos então o primeiro e segundo plano. Primeiro e segundo plano, nós aprendemos a linha do horizonte, nós apresentamos e aprendemos juntos o ponto de fuga, e ele está dividido em um ponto de fuga e 2 pontos de fuga. E também aprendemos a linha convergente. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4 coisinhas aqui importantes para se formar uma perspectiva. A perspectiva serve para quê? Agora eu vou te dar alguns exemplos. Para criar cenários, casarios. Vou criar uma casinha, depois um prédio. A casinha, eu vou criar ela com 2 pontos de fuga. Posso fazer também prédios, residencial, Fundão das Artes, onde todos nós moramos. Então, casinha, prédios, uma cidade nós podemos criar. Vamos criar devagarzinho, então, nesse quadradinho. Vamos criar, deixa eu ver, um conjunto habitacional com prédios. Então, uma linha do horizonte, um ponto de fuga no meio. Ok. Vou sair aqui, ó, linha, sair. Ok. Ou eu posso deixar uma grande estrada, aqui a rua no meio, então passei outra linha. Ok. Tá vendo que eu tô fazendo um monte de linhas aqui saindo do ponto de fuga? O que eu vou fazer com isso? Vou fazer um traço reto, uma linha vertical, acho que as palavras não estão mais saindo. Fiz várias linhas verticais, parece a cerca que nós fizemos e vimos lá do começo. E aqui em cima, horizontal. E essa linha horizontal tem que sair aonde está a linha vertical. Parece ou vagão de trem, ou... Eu posso fazer para o outro lado também, não tem problema nenhum. Quanto mais eu faço... Tá vendo? Parece uma cidade, a rua. A cidade ideal da perspectiva, tá vendo aqui? Posso também colocar, ó, a divisão dos prédios. Então, o que eu faço aqui, ó? Separei um prédio e dou acabamento. E as linhas convergentes aqui ficaram. Tá vendo? Interessante. Ou vagão de prédio, ou prédios, ou residencial habitacional, Fundão das Artes. Então dá a impressão de casas, tá vendo? Então fiz aqui. Aqui é a casa, ok. Aqui embaixo é um quadradinho. E aí vai dando acabamento. Então, claro que... cadê aqui? Cantinho, a rua. Então, parece prédios. E aqui, vamos colocar uma calçada. Eu vou colocar uma sinalização aqui na rua, aqui, tá vendo? Depois vou colocando as janelinhas. Só que essas janelinhas, elas têm que seguir, pessoal, olha, o direcionamento das linhas convergentes. Eu levei ela lá no ponto de fuga, tá vendo? E perspectiva é treino, gente. É treino. Todo desenho é treino. Sempre como um bom treino. Fiz aqui então uma micro cidade residencial habitacional em construção aqui, Fundão das Artes.
Vou fazer agora um outro exercício de perspectiva, que é uma casa. Aqui o símbolo do minha casa, minha dívida, quer dizer, minha casa, minha vida. E vou fazer utilizando 2 pontos de fuga. Então aqui eu usei só um ponto de fuga, tá vendo? Na casinha eu vou utilizar 2 pontos de fuga. Então, um ponto de fuga na direita, um ponto de fuga na esquerda, o tracinho aqui no meio, tá vendo? E aí eu vou ligar do jeito que nós fizemos anteriormente. Liguei na esquerda, liguei no ponto de fuga da direita. Eu vou colocar um tracinho, eu quero a frente da casa aqui, então coloquei aqui. A lateral da casa eu coloquei de cá. Vou imaginar 2 pontinhos, um daqui, um de cá. Se eu levar para cá não faz diferença nenhuma, levo para o outro lado, levo para o outro lado. Aqui, pontinho, trouxe para lá, não fez diferença nenhuma, levo para o outro lado, oposto. Levei. Vou apagar para não ficar confuso com tanto de linha convergente na minha frente. Tá vendo? Posso até apagar as linhas convergentes aqui. E levantamos a parede da casa. Depois eu passo no meio aqui, um V de cabeça para baixo. Eu coloquei um tracinho no meio como se fosse a simetria, ou seja, dividindo os lados iguais. Vou levar o telhado lá para o ponto de fuga. Tudo vai para o ponto de fuga. Tudo tem que ir para o ponto de fuga, gente. Corre para lá. Se eu vou fazer uma janela, aqui tá vertical, então vertical, 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 vertical. E aí, linha convergente vai para lá. Então, depois eu dou acabamento e apago a linha convergente. Já tá aparecendo a casinha, tá vendo? Diferente daquela casinha que nós fazíamos, que ficava tudo assim meio sem perspectiva, tudo não, totalmente sem perspectiva. Eu já dei aqui um acabamento. Deixa eu apagar as linhas convergentes aqui no cantinho. Apaguei, vou apagar a simetria aqui. A casa está se formando. Só que morar no meio do nada não dá, né, gente? Então, primeiro vamos terminar aqui o telhado. Olha, linhas inclinadas, 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 inclinadas. Aqui o telhado é como se fosse a roupinha do Homem-Aranha. Aqui, tá vendo? Ligando, olha só. E aí você faz por toda a casinha. Aqui na frente, a porta de entrada. Aqui tem que estar no mesmo posicionamento da linha convergente. Foi para lá. Vou colocar um tapetinho aqui. Seja bem-vindo. Então aqui, a linha eu posso colocar, ó, vou levar, fazer um muro aqui, né? Então muro de cá, muro aqui. Tô murando aqui porque senão é perigo, né, gente? As coisas estão muito violentas ultimamente. Tudo está saindo e indo para o lado do ponto de fuga. Então fiz prédios com um ponto de fuga, uma casinha utilizando 2 pontos de fuga. Atividades, pessoal, se você quiser treinar de perspectiva, e eu sei que esse vídeo deve ter ficado muito grande, mas é muito importante, você pode fazer uma linha do horizonte, escrever seu nome. Eu vou escrever aqui amo, né? Vamos colocar a palavra aqui, amo. E eu estou colocando as letras de formas mais, assim, cheio de encontro de linhas. Sendo uma letra mais grossa, uma letra garrafal, né? Que é a tipografia doideira. E o O, amo, love, Rafael Love, mas amo. Cada encontro de letra, cada encontro de linha, eu vou levar em um único ponto de fuga. Então, uma atividade de nome para ficar bonito, ó, coloquei um ponto de fuga aqui. Todo encontro de linha eu levo lá no ponto de fuga, tá vendo? Levo para lá, levo. Todo encontro de linha, levo para lá. A sua letra, ela vai ficar em 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Depois dá acabamento, gente. Aqui, porque é rápido o negócio, mas teste lá, eu quero terminar ela aqui. O M é a mesma coisa, leva. E vai apagando, pessoal, senão gera uma confusão visual muito grande. Opa, a confusão é tanto que eu já estou derrubando tudo pelos lados aqui. Então, a próxima letra. E aí é treino, minha gente. Então, vou levar, levei. Aqui tá em pezinho, tá em pezinho. E aí dá a impressão, pessoal, que a letra tá... que ela tem um relevo, que ela tem um volume, que ela tem 3 dimensões. Uma única palavra, tá vendo? Amo. Então, tô levando para lá. E para finalizar, o O. Pronto, finalizado. E aí depois dar o acabamento. O treinamento depois de 2 pontos de fuga, aqui nós treinamos com um único ponto de fuga. Com um ponto de fuga, pessoal, você pode treinar também. Faz um quadrado, faz uma linha do horizonte, faz um quadradinho embaixo, em cima da linha do horizonte. Escolhe o ponto de fuga onde você quiser. Leva o encontro de linhas lá
para o ponto. Depois fecha os objetos. Olha só, você tem uma caixa vista de cima, aqui, tá vendo? Então fez um objeto, um quadrado, leva no ponto de fuga. Atividade com 2 pontos de fuga, pessoal, para você fixar bem o conteúdo, em uma folha, você deixa a folha só para isso. Pega uma régua, passa a linha do horizonte, faz 2 pontos de fuga nas extremidades da folha, faça uma linha no meio, leva para lá, leva para o outro lado, para o outro ponto de fuga, para o outro ponto. E usa régua, gente. Aqui eu estou fazendo porque é rápido, só para fixar o conteúdo. Então fez aqui, fez lá. Então foi para lá, foi para o outro lado. Então fez um objeto, depois apaga as linhas convergentes, que são aquelas linhas de base do seu desenho, retoca, deixa bonito, capricha no seu desenho. Okay? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, espero que tenha te ajudado esse conteúdo, mas não deixe de treinar, não deixe de experimentar, não tenha medo de errar. Ufa, esse vídeo foi grande, hein? Mas foi útil. Eu acredito que vai te ajudar muito nos seus desenhos para criar cenários, casarios, paisagens. Até o próximo vídeo. Beijo, abraço virtual, valeu, tchau! E aí, gostaram? Não gostaram? É muito importante o seu comentário. Clique no link abaixo e fale o que você gostou, o que você achou. É muito importante ouvir a sua opinião. Espero no fundo, meu Deus, na aula, que tenham todos gostado. Até a próxima, nos encontramos por aí. Valeu, tchau!